Então vamos lá. A ideia aqui é você encontrar a derivada dessa função de duas maneiras diferentes. Uma pela regra do quociente e outra pela regra da potência. Então, vamos aqui resolver então a letra A aqui. Você tem que lembrar como é que você deriva uma função pela regra do quociente. Então, se aqui tem um quociente U dividido por V, né, você vai derivar isso aqui de que maneira? Você vai derivar a primeira, depois multiplica pela segunda, menos a primeira, multiplicado pela derivada da segunda, dividido aqui pela segunda ao quadrado. Essa é a regra do quociente que foi pedido para derivar aquilo ali. A derivada da potência, ela vai estar também aqui na derivada do quociente, nas derivadas que você tem que fazer aqui. Então, veja só, para você derivar, então esse quociente aí, raiz quarta de x dividido por x elevado à quarta, aí você vai escrever assim, ó, primeiro escreva a regra do quociente, escreva ela primeiro. Eu vou destacar aqui as derivadas que devem ser calculadas, né? Vou colocar aqui a derivada da primeira, a derivada da raiz quarta de x. E depois eu multiplico aqui vezes a segunda, que é x à quarta. Depois mais a primeira, que é raiz quarta de x, multiplicado pela derivada da segunda, que eu vou anotar aqui, aqui é menos, desculpa. Aqui eu vou anotar aqui a derivada da segunda, que é a derivada de x elevado à quarta. Aqui é menos. Dividido pela segunda ao quadrado, ou seja, eu vou dividir por x à quarta. Vamos colocar de preto, né? Não misturar. Eu vou dividir isso aqui por x à quarta ao quadrado. Bom, a derivada desse aqui é muito simples. Agora, a derivada de raiz quarta de x, você precisa lembrar que raiz quarta de x é a mesma coisa que x elevado a 1/4. E para você derivar x elevado a 1/4, esse 1/4 aqui desce, aí vai ficar assim, 1/4, x, aí você tira 1 lá em cima, x elevado a 1/4 menos 1, que vai ficar, aqui vai ficar menos 3/4, né? Porque vai aparecer um 4 aqui, ó. Se você multiplicar por 4 em cima e por 4 embaixo, fica 1 menos 4, que dá menos 3. Então vai ficar assim, ó, 1/4 de x elevado a menos 3/4. Desse jeito. Essa é a derivada aqui vermelhinha que está anotada aqui. Então vamos deixar ela lá. E aqui eu vou escrever o que eu encontro como derivada. Então vai ficar assim, 1/4, olha lá, ó, 1/4 de x elevado a menos 3/4. E aqui multiplica por x elevado à quarta. Vamos transformar tudo em potência, né? Isso aqui, ó, raiz quarta de x é a mesma coisa que x elevado a 1/4. A derivada de x elevado a 4 é 4x elevado a 3. Tudo isso vai ficar dividido aqui, 4 vezes 2 dá 8. X elevado a 8. Agora aqui você só tem que fazer os cálculos aqui para diminuir o tamanho disso, né? Adicionar o que tem que adicionar, subtrair o que tem que subtrair. Por exemplo, esse x à oitava está subtraindo, perdão, ele está dividindo uma subtração, né? Uma diferença. Então você pode colocar um x à oitava de cá, um x à oitava de cá. E aí vai ficar com isso aqui, ó, igual. Aqui vai ficar 1/4 de x elevado a menos 3/4, x à quarta dividido por x à oitava. E aqui vai ficar assim, menos x elevado a 1/4 vezes 4x elevado ao cubo dividido por x elevado à oitava. Agora note que aqui em cima você tem produto de potência com a mesma base, como tal. Note aqui que você tem aqui em cima produto de potências com a mesma base. E então você vai adicionar os expoentes e vai conservar a base. Já que a base do x à oitava é a mesma, né? Então o que der aqui em cima você vai subtrair com o que está aqui embaixo. E aí você vai ficar com isso aqui, ó, 1/4 de x elevado a menos 3/4 mais 4 menos 8. É o que vai ter aqui.
Do lado de cá vai ficar assim, menos x elevado a 1 quarto. Aqui, ó, é produto de potência com a mesma base, então você vai adicionar os expoentes. Esse 4 aqui, eu vou colocar ele aqui à esquerda, ó. Ficou aqui o 4. E agora vai ficar assim, 1 quarto mais 3 menos 8. Agora são as continhas que você tem que fazer com frações. Espera-se que você consiga fazer isso mentalmente, né? Aqui 4 menos 8 dá menos 4. Então vai ficar assim, x elevado a menos 3 quartos menos 4, não é isso? Menos 4. E aqui vai ficar assim, menos 4, x elevado a 3 menos 8 dá menos 5. Então vai ficar assim, ó, 1 quarto menos 5. Já conseguem fazer isso aqui mentalmente? Menos 3 quartos menos 4. Muito bem, isso mesmo. Então vai ficar assim, ó, 1 quarto, x elevado a menos 19 quartos. Ó, 4 vezes 4 é 16, 17, 18, 19. E esse aqui vai ficar o quê? Então vai ficar assim, menos 4 vezes x elevado a menos 19 quartos. Que coisa, né? Aí você vê que agora você tem aqui termos semelhantes. Esse termo aqui, ó, ele é semelhante a esse daqui. Não, ele é idêntico, na verdade. Esse termo aqui que é semelhante a esse, porque tem a mesma parte literal. Então, se é assim, quando você tem termos semelhantes, como que você procede? Você vai conservar a parte que é comum, né? E vai fazer a operação indicada com os coeficientes. Ou seja, você vai fazer assim, 1 quarto menos 4 vezes x elevado a menos 19 quartos. Agora esse daqui de dentro, ó. 4 vezes 4 é 16, 1 menos 16 dá menos 15. Então dá menos 15 quartos de x elevado a menos 19 quartos. Desse jeito. Chegou aqui e pronto. Agora isso é a derivada pela regra do quociente. Agora, será que é a maneira mais fácil de resolver isso aqui? Com certeza não. A maneira mais fácil é essa aqui, pela regra da potência, que nós veremos aqui agora. Senhores, muito mais. Então aqui, letra B, Yuri, vê se está certo aqui. Letra B, eu vou resolver agora pela regra da potência. A regra da potência diz o seguinte, que a derivada, aqui você tem aqui uma coisa elevada a n, vamos imaginar que você está derivando em relação a essa coisa. Qual que é a ideia? A ideia é você descer aqui, né? Desce, vai ficar assim, n vezes a derivada da coisa elevada a n menos 1. Desse jeito aqui, em relação à coisa. Se você estiver derivando em relação a outra coisa, aí aqui tem que multiplicar pela derivada da base em relação a essa outra coisa, que é a regra da cadeia. Tudo bem, mas deixa isso aí, por enquanto, esquecido por um momento. Vamos olhar a nossa função ali. A função é assim, f de x igual a raiz quarta de x dividido por x à quarta. Para você ver, isso aqui ilustra um pouco o fato de que você escolher o caminho que você vai tomar para a derivada, isso é importante. Isso é importante. Então aqui, por exemplo, você vai transformar raiz quarta de x em x elevado a 1 quarto. E aqui dividido por x elevado a quarta. Você ainda não está em condições de usar a regra da potência. A regra da potência você tem que ter uma potência, tem que ter uma base e um expoente, só isso. Opa! Uma base e um expoente. Você tem que ter uma base e um expoente. Então aqui agora você vai conservar a base e vai subtrair os expoentes. Ó, 1 quarto menos 4. Agora aqui, pessoal, olha só, eu gostaria que vocês ficassem bons em fazer isso aqui mentalmente. 1 quarto menos 4, pá, menos 15 quartos. Porque mentalmente você já fez 4 vezes 4 dá 16, aí vai ficar 1 menos 16 que dá menos 15. E esse 4 vezes 4 é por causa disso, ó. Se você multiplicar por 4 em cima e embaixo, os denominadores ficam iguais. Aí 1 menos 16 dá menos 15. Então a sua função é assim, x elevado a menos 15 quartos. Aí quando você vai derivar isso aqui, ó, f' de x, esse menos 15 quartos ele desce, aí fica assim, menos 15 quartos desceu,
E aí vai ficar x elevado a menos 15 quartos menos 1. Ok? Então eu subtraio 1 a esse menos 1 aqui, ó. E agora vamos lá. Aqui de novo, ó, você multiplica por 4 em cima, multiplica por 4 em cima e por 4 embaixo, aí vai ficar menos 15 menos 4. Né? Vai ficar menos 19 quartos. Ou seja, isso aqui vai ficar menos 15 quartos multiplicado por x elevado a menos 19 quartos. E veja, você que nós chegamos ao mesmo resultado usando apenas duas linhas. Ao contrário do outro método que você utilizou, se fosse colocado num caderno, isso que daria talvez quase que uma folha de caderno. E aqui você faz rapidinho. Ok? Então fica aí como ilustração que você pode fazer dos dois jeitos.